pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do professor André Felipe da Silva Guedes. Mais uma produção e patrocínio da Expert Box TV, que está aí nos apoiando para fazer sempre uma apresentação e uma temática nova para vocês. E hoje eu trago para vocês uma temática muito curiosa, que eu ouvi em uma apresentação em um canal de televisão, e trago aqui a temática que trata sobre indicador financeiro climático. Existe isso? Será que existe indicador financeiro climático? Por enquanto, ainda não existe. Mas com todas essas modificações climáticas acontecendo no mundo, é algo que precisará ser, no mínimo, investigado, né? E o certo é que temos como quantificar os riscos relacionados ao clima por meio de indicadores climáticos. Mas medir e quantificar, sim, o risco é sempre um desafio. E para vocês terem uma ideia, eu vou usar aqui como referência o European Central Bank, que é o Banco Central da Europa, que é uma instituição que tem se dedicado a aprimorar as ferramentas e indicadores para avaliação e gestão de riscos relacionados ao clima. Olha só, tanto é que recentemente ele fez uma atualização de seu pacote de indicadores de risco climático, o que torna uma importante referência para quem busca aí alinhar suas estratégias e portfólios de mercado de acordo com as exigências da sustentabilidade e tendências também da transição energética global. O Banco Central Europeu, ele categoriza os riscos de transição, por exemplo, como aqueles associados a mudanças para uma economia de baixo carbono, incluindo assim também mudanças políticas, legais, tecnológicas, de mercado, de reputação propriamente, onde tem-se como principal indicadores utilizados, por exemplo, o indicador de emissões financiadas, que mede as emissões de carbonos totais de atividades econômicas e a alta emissão que podem ser vinculados ao financiamento de instituições que foram financiadas, né? Também tem-se um indicador de intensidade média que pode especificar, a partir de cálculo, a emissão de gases de efeito estufa. Claro que além desses riscos de transição, também tem os riscos físicos. E esses riscos físicos são definidos como agentes de impacto direto dos eventos climáticos. Então, tem a ver tudo com as mudanças climáticas progressivas que a gente tem observado e que afeta fisicamente os ativos financeiros, onde os principais indicadores agora são o indicador de exposição potencial em risco, que avalia a prevalecência dos fenômenos naturais e que oferece aí uma visão geral da exposição potencial a esses riscos, né, que podem impactar os ativos financeiros. O indicador de exposição normalizada em risco, que mede as perdas esperadas que a instituição financeira pode enfrentar caso os devedores não consigam honrar seus empréstimos e devido a eventos naturais que ocorram e esses devedores não consigam aí honrar os empréstimos contraídos. E também o indicador de exposição ajustada, que por garantias em risco, que fornece aí uma estimativa de perdas esperadas dentro do portfólio de um banco, por exemplo, considerando também o efeito, né, dessas garantias vinculadas a um compromisso de empréstimo. Claro que a atualização desses indicadores relacionados ao clima pelo Banco Central Europeu representa aí um avanço significativo na compreensão dos desafios e oportunidades que o setor financeiro enfrenta na transcrição para uma economia verde, ao fornecer uma visão sistemática para analisar como as instituições financeiras podem ser afetadas pelas mudanças climáticas. O que é certo é que todos os riscos existem desafios que podem se traduzir em oportunidades.
E vamos então à nossa pergunta Expert Box de hoje. E hoje nós vamos ter então como pergunta do nosso seguidor Ronaldo, lá do Rio de Janeiro. E ele pergunta para mim assim: professor André, é possível construir casas impermeáveis à inundação? Olha que pergunta legal aqui. A gente sabe que tem materiais que são extremamente resistentes, né, às intempéries. Se não fossem resistentes às intempéries, nós não teríamos navios navegando aí pelos nossos lagos, rios e oceanos. Mas daí a gente dizer que a gente tem um material que vai fazer uma casa que seja totalmente à prova de inundação, aí já seria uma coisa muito exagerada. O que é certo é que a gente tem que observar aonde essa casa está localizada e qual o risco inerente à inundação dessa moradia. A gente observando essas variáveis, a gente consegue mediar quais ações preventivas e de risco que aquela família tem naquele local e poder então fazer um movimento ou uma ação de proteção ou de barreiras, como foi o caso que foi feito após o furacão Katrina lá em New Orleans, que eu estou olhando aqui, que foi em 29 de agosto de 2005. Lá no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, que foi devastada literalmente, né? A tempestade entrou lá pelo Golfo do México e devastou. 1.600 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. E não de forma indiferente, o governo lá fez um manifesto gigantesco, se organizou e agora já fazem praticamente 19 anos e tem um sistema de defesa com muros de concreto, com portas, motores de bombeamento, né, de água, de inundação. E é claro, chama atenção para nossas autoridades aqui no Rio Grande do Sul para que fiquem atentos a essas soluções tecnológicas apresentadas para aperfeiçoar e melhorar o sistema de defesa aqui de Porto Alegre e quem sabe até criar uma metodologia tecnológica aplicada para melhorar a vida dos nossos gaúchos que enfrentaram nos últimos dias, em maio de 2024, uma inundação sem precedentes. Se gostou da temática de hoje, deixa aí seu like, se inscreva no canal e vê se você participa também. Tem um link ali com o Forms, né, do Google para você colocar a sua pergunta que eu vou poder estar respondendo ela no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!